Gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim falar sobre as minhas primeiras experiências com atendimento em consultório. Gente, antes tarde do que nunca, né? Mas estamos aqui e hoje vamos falar sobre isso. Vamos lá falar sobre os primeiros atendimentos, gente. Então, como eu já falei, já tem mais de 2 meses que eu tô atendendo. Eu anotei tudo assim como foi os primeiros atendimentos, ainda tá bem fresco na minha memória, mas eu realmente queria passar pra vocês como é que foi essa experiência na prática mesmo. Se tiver algum barulho também aí no fundo do vídeo é porque tá com o ventilador ligado, não tá tendo como de gravar sem ventilador. Então, se tiver barulho, me perdoem, mas é porque realmente tá muito calor aqui em Brasília esse tempo. E aí, gente, assim, um breve contexto pra vocês, né? Eu me formei em abril desse ano e comecei a atender em julho. Então, demorei aí mais ou menos uns 2 meses pra começar a atender, né? Depois de formada, pra começar a atender. Porque eu tava, assim, a maioria do tempo preparando o material pra atender. Tava vendo questão de sala, se eu ia atender online, como é que ia ser. Então, tava, tipo assim, preparando tudo. E essa preparação, a sala, então, eu tô atendendo em uma sala alugada mesmo. Então, eu pago lá por hora. Então, por exemplo, tem um paciente que vou atender na quinta-feira às 10 horas. Eu vou lá, alugo a hora daquela sala, então de 10 às 11, eu pago o valor dessa hora e atendo meu paciente lá. Então lá realmente eu vou só para atender, atendo e vou embora. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com burocracia de clínica, essas coisas. E lá também já tem os materiais, tem adipômetro, tem balança, né? Tem o consultório, tem as cadeiras. Então assim, é um consultório pronto, eu vou lá, uso, pago a hora e volto. Então, achei muito prático, assim, pro início. É uma ótima oportunidade, assim, se você vai atender. E, assim, pesquisem, gente. Pesquisem onde é que tem. Tem várias salas que fazem isso. Tanto aluguel por hora, tanto aluguel por dia. Então, por exemplo, você fecha um pacote. Vou atender toda quinta-feira aqui. Você fecha o pacote e paga esses dias. Ou então, porcentagem de consulta. A cada consulta, você tem que pagar 20%, 30% do valor da sua consulta para a clínica, para usar a sala. Então, tem várias formas, assim. E a que eu estou usando é aluguel por hora. Eu achei que deu super certo e pretendo continuar por enquanto, porque para abrir consultório mesmo, assim que você se forma, é bastante dinheiro, né, gente? Não é uma coisa assim, tipo, me formei e vou abrir um consultório, vou, né, tudo do nada. Então, realmente, para esse início de carreira, eu acho que foi uma boa opção. Sobre preparação de materiais, eu sei que vocês me pedem para eu mandar para vocês, mas, gente, eu falei para vocês, eu fiquei 2 meses montando, então, assim, não é uma coisa que, oi, Vitória, me manda, aí eu vou lá e te mando. Não tem como, isso é um material meu que eu fiz, que eu fiquei muito tempo elaborando, e, assim, que tem a minha identidade visual. Então, gente, eu fiz tudo no Canva, gratuitamente. Eu peguei as imagens, por exemplo, de medidas caseiras, eu peguei a imagem de medidas caseiras e coloquei lá com a minha identidade visual, com a cor da minha identidade, com a minha logo, com o meu nome, para mostrar para o paciente na hora da consulta. Então, esses materiais, assim, que a gente acha básico, mas que na consulta faz muita diferença. E aí, esses materiais você vai montando. Eu usei o Canva, que é gratuito, tem, assim, algumas coisas pagas, mas eu não pago ele, eu usei tudo gratuito mesmo para fazer. Mas assim, essa parte de como atender já tem um vídeo aqui no canal, então eu vou deixar linkado pra vocês, tá? De como atender em consultório, então eu falo passo a passo, como você faz preço, aluguel de sala, que eu falei aqui também, assim, dos materiais, falei várias coisas, então já tem um vídeo sobre isso. Aqui eu vou falar sobre as experiências, então bora lá. Como que foi o primeiro atendimento? Então, gente, o primeiro atendimento foi nada mais, nada menos que um desastre. Eu acho que ele foi ruim para eu ter essa experiência para contar para vocês, porque nos outros foi tranquilo. Mas vamos lá, como é que foi? Nesse primeiro dia, eu tinha 4 pacientes no mesmo dia, então agendei assim, um em seguida do outro, e eram todos meus amigos. Então, guarda essa informação aí, que é uma dica para depois que eu vou dar para vocês. E aí, beleza, primeiro atendimento, cheguei lá, tava nervosa sim, achei que eu fosse ficar mais, mas até que eu tava assim, tranquilo, eu tava nervosa, mas não deixei transparecer esse nervosismo. E aí comecei a atender, beleza, fiz lá a anamnese. E aí depois da anamnese, né, que eu faço algumas perguntas para paciente, a gente foi fazer a avaliação física. E aí lá tem a balança de bioimpedanciometria. Eu nunca tinha feito, na faculdade a gente não tinha dessa, só tinha aquela balança normal mesmo de peso e aquela que a gente mexia assim, não era nem a digital, era aquela que a gente mexia o negocinho, até esqueci o nome dela. E não tinha bioimpedância, então nunca tinha mexido. E aí, quando eu fui na clínica, eles me ensinaram, assim, falavam, Vitória, você faz isso e isso, beleza, só que eu não peguei. Então, na hora que eu fui usar, a paciente subiu e aí a balança não estava dando certo. Não estava querendo medir, não estava querendo dar as informações. E eu falei, não, desce, sobe de novo, beleza. Não deu de novo. Eu acho que ela subiu, assim, umas 5 vezes, sem mentira. Desce, sobe, não tá dando certo. E, tipo, você lá na consulta e aí ela, cara, tipo assim, você não sabe nem mexer na balança, como assim, entendeu?
E aí eu abri o manual, assim, no computador, levei meu notebook, né, abri o manual. Aí eu lembrei, eu tenho que fazer isso. E aí eu fui lá, aí deu certo. Mas assim, já foi um perrengue, né? Não sabia mexer na balança, a paciente teve que subir 5 vezes na balança pra dar certo. Aí tá, fiz a medida lá da bioimpedância. Depois disso eu fui pro adipômetro. Então eu comecei a fazer as medidas dela e ela começou a me falar da alimentação dela. E aí eu lembrei, eu pensei, cara, eu tô fazendo a avaliação física e eu nem perguntei da alimentação dela. Tipo assim, é uma consulta nutricional e eu ainda não perguntei da alimentação dela. Então o recordatório alimentar, ele tinha que ser antes da avaliação física. Só que eu, tipo assim, eu embaralhei e fui fazer a avaliação física e não fiz o recordatório. E aí, assim, na hora eu falei pra ela, né, calma, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Mas naquela hora que eu lembrei que eu não tinha falado sobre a alimentação. Daí, beleza. Aí passou, eu fiz a avaliação física, fiz com as dobras, né, com o adipômetro. E aí, na hora que eu tava passando pro computador, eu vi que eu não tinha feito as circunferências. Então, a paciente, ela já tinha vestido a roupa, porque pra fazer a avaliação, né, a gente pede pra ir com um top, com um short, que dê pra fazer certinho. E aí, ela já tinha vestido a roupa, eu falei, olha, eu esqueci de fazer a circunferência, tem como você tirar de novo pra gente fazer de novo as medidas? E aí, já foi mais um perrengue. Então, assim, pensa, o paciente, você faz a medida, você já não sabe nem mexer na balança, daí ele veste a roupa, daí tu fala que ele tem que tirar de novo para fazer mais medidas. Então, né? E isso já é bom, eu já vou falar, né, da questão de ser amiga minha. Então, todos desse dia, todos os primeiros atendimentos foram amigos meus. Então, assim, eles pagaram, tá? Um valor, só que um valor a menos, né? Porque eles sabiam que eram os meus primeiros atendimentos e foi justamente para eu poder errar com eles, sabe? Poder aprender com eles. Porque imagina se fosse um paciente que nunca tinha me visto na vida, que não me conhece e que pagou o valor cheio da consulta se eu faço esses erros, entendeu? Então, primeira dica assim, primeiros atendimentos, faça com amigos seus ou com familiares, porque vai ser muito bom, vai ser experiência pra vocês. Se você errar, eles entendem, então não tem muito problema, eles não vão sair falando mal de você, entendeu? Então, assim, teve esses perrengues, teve essas coisas, mas foi tranquilo, a gente tava rindo na hora, entendeu? Então foi tranquilo porque ela é minha amiga, sabe? Aí, beleza, depois disso tudo, eu segui, assim, a consulta, consegui dar certo. E, assim, nos próximos, né, que, como eu falei, foram 4 nesse dia. Essa primeira foi esse desastre total, mas aí nos outros eu já corrigi tudo. Então, eu fiz a avaliação certinha, perguntei recordatório certinho, fiz tudo certinho. Então, foi muito bom, porque realmente o primeiro eu tava meio perdida, sabe? Aí depois eu consegui acertar. Então, foi bom que foram todos meus amigos pra realmente eu conseguir errar e depois acertar. E nesse dia também, como foram os primeiros, eu, assim, pensava que eu tinha que fazer de um jeito a consulta e com a prática eu fui vendo que não dava muito certo. Por exemplo, questão de calcular recordatório alimentar. Não dá certo, gente. Na hora o paciente ele fala muito rápido, não tem como você calcular. Arroz, aí você coloca lá a quantidade, coloca lá feijão, carne. Ele não fala pausadamente, assim. Ele fala, no almoço eu comi arroz, feijão, carne, brócolis e deixa eu lembrar, teve isso, isso e isso. Se você parar para calcular tudo aquilo, não tem como. Então, recordatório alimentar, não calculo porque demanda bastante tempo, não dá muito certo na prática. E assim, gente, lembrando, tô falando da minha experiência, tá? Pode ter algumas pessoas que vão conseguir fazer tranquilamente. Tô falando o que deu certo pra mim e como é que foi no meu caso. Outra questão também que eu idealizei e que também não deu certo foi a questão de entregar uma dieta qualitativa na hora. Então, por exemplo, eu não consigo calcular uma dieta para entregar na hora pro paciente, até hoje, tá? Eu não faço isso, eu não entrego na hora. Eu peço 5 dias pro paciente para poder entregar a dieta para ele. Até 5 dias, né? Então, eu tenho até 5 dias para mandar, mas eu mando antes, geralmente, tipo, com 3, 4 dias. E aí, eu tinha pensado, nossa, ele vai ficar esperando 5 dias para receber a dieta, talvez seja um pouco chato, talvez ele desanime. Então, eu vou entregar uma dieta qualitativa na hora para ele. Ele vai me falando dos alimentos que ele come, eu vou tentando melhorar e aí eu passo para ele. E aí, não deu certo, gente. Eu já tinha, assim, praticamente quase 1 hora de consulta sem fazer essa dieta qualitativa. E aí, se eu fosse fazer, tinha que fazer, assim, correndo. Então, demanda um tempo também, mesmo a qualitativa, mesmo que você não calcule, demanda um tempo. E aí, pra mim, não deu certo. Então, eu desisti dessa ideia aí, não tô entregando dieta qualitativa na hora. Eu entrego só depois mesmo o plano calculado. Então, assim, tem coisas que você vai fazendo que só realmente na prática que você vai vendo se dá certo ou não. Assim, tirando a parte da consulta, depois, né, eu tenho que fazer o plano. Então, essa primeira semana também foi um caos pra mim, porque eu decidi começar a atender bem na semana do meu aniversário. Então, eu tinha que decidir onde é que eu ia comemorar o aniversário, eu tinha que mandar as coisas pras pessoas. Eu fico meio doida, sabe? Eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí, eu tinha as dietas pra entregar. Então, eu fiz 4 pacientes no mesmo dia. E eu tinha que entregar essas 4 até o mesmo dia. Então, se eu dou 5 dias, eu tinha que entregar todas até esse prazo. Não é como se eu fizesse um no dia, outro no dia, outro no dia, que aí ia aumentando, né, o prazo. Então, eu tinha
tinha que entregar todas até o fim daquela semana, que era meu aniversário também. E também nessa semana eu fiz a minha primeira consulta de amamentação, então eu não tinha preparado o material de amamentação, porque eu pensei, quando eu tiver paciente eu elaboro. E aí já foi logo na primeira semana, então eu tinha que elaborar. Então essa primeira semana foi um caos, porque você não tem, assim, tudo pronto, sabe? Então, por exemplo, eu montei todos os materiais praticamente, mas ainda ficam faltando algumas coisas. Por exemplo, o plano alimentar. Eu não montei o design certinho do plano alimentar. Então o primeiro que eu fiz, sei lá, acho que eu demorei uns 2 dias pra fazer. Então, assim, primeira semana eu quase não dormi. Só trabalhando mesmo, foi tenso. Mas aí depois, tudo se ajeitando. Questão de atendimento online. Eu batia muito na tecla que eu não ia fazer atendimento online, porque eu não gostei muito da experiência no estágio, né, do atendimento online. Só que aí tinha muita gente querendo atendimento online, muito mais do que presencial. Tinha muito mais querendo online. E aí eu seria, assim, burra, né, se eu não fizesse o online. E aí eu comecei a fazer. E assim, online, gente, foi muito tranquilo. Eu vi que teve uma diferença muito grande do estágio. No estágio eu não gostei, porque eu não tinha uma conexão com a pessoa. Eu não fazia a consulta do jeito que eu queria, era do jeito padrão ali, né, da faculdade. A única diferença agora que eu sinto da consulta online para presencial é a avaliação física, que eu não consigo fazer, né? Eu não tô ali com o paciente para fazer a avaliação com ele. Mas assim, de resto é muito tranquilo e às vezes até mais vantajoso, porque eu não tenho custo, né, com aluguel de sala. Então, para mim é muito mais tranquilo, eu não tenho esses custos. Lógico, a consulta online, para mim, né, pelo menos eu cobro um valor mais barato do que a presencial, mas para mim acaba que vale mais a pena. É o que há agora, gente. Tudo agora é online, eu achei muito prático e muito bom também. E aí, como é que fica essa questão da avaliação física, já que não tem como fazer? Eu peço para o paciente se pesar ou na academia ou em farmácia. Se for em farmácia, pelo menos ali em 2 farmácias diferentes, idealmente 3, tá? Por quê? Porque geralmente muita gente se pesa naquelas balanças de farmácia e ela pode estar descalibrada. Então, por exemplo, se você pesa, deu 70 quilos em uma, na outra deu 75. Olha só a diferença. Imagine se você tivesse me falado 70, só que na verdade você tá com 75. Então tem bastante diferença. Então pesar em pelo menos 2, 3 para ter uma certeza. Então eu oriento isso para os meus pacientes. E, assim, questão de peso é muito ruim, porque se a gente ficar só com peso, porque às vezes é um paciente que ele quer emagrecer, só que ele tá fazendo academia. E aí o peso dele às vezes não muda muito. Por quê? Porque ele pode ter perdido gordura, mas ganhou massa magra. E aí o peso ficou igual. Então vamos supor, ele tava com 75 quilos. E aí ele perdeu 1 quilo de gordura, mas ele ganhou também 1 quilo de massa magra. Então, ele perdeu 1, mas ganhou 1. O peso na balança ficou igual. E às vezes ele vai achar que ele não emagreceu nada, não ganhou nada de músculo e ficou estagnado. Sendo que na verdade não, ele teve um ótimo resultado. Então, só o peso às vezes fica um pouco ruim. Eu peço algumas circunferências. Então, lógico, também não é o ideal, tá? Mas é o que ajuda, assim, além do peso, pra gente ter uma comparação realmente, se teve perda de gordura, alguma coisa assim. Que seria o quê? Da cintura, então aqui da cintura, e do quadril. E aí eu explico direitinho pro paciente como é que ele vai fazer, com a fita. Você vai tirar dessa forma, do quadril você vai tirar desse jeito, pra ele fazer o mais certinho possível, mas sabendo que ele pode errar em medida. Então, quem tem que saber fazer a medida certinho sou eu, o paciente não tem essa obrigação. Então, sabendo que ele pode errar e que ele também pode mentir. Então, por exemplo, se ele fez a primeira consulta, ele estava com 100 centímetros de quadril, e aí chegou no retorno, ele foi medir de novo e ele estava com 100 centímetros, não teve nenhuma mudança. E aí, na hora de me falar, ele fala, não, agora tá 99. Então, não tem como eu confirmar, e ele pode mentir só pra querer te falar um resultado, sabe? Então, eu peço essas medidas, mas já sabendo que pode, né, ter um erro aí de medição, mas eu peço para não ficar só no peso. E aí é isso, de online acho que eu não teve nenhum perrengue. Teve uma coisa assim, que atualmente eu uso o aplicativo, né, o software na verdade, o Dietbox. Tá? Então tem vários softwares, esse não quer dizer que é o melhor, mas eu uso ele e você pode testar gratuitamente também. Eu vou até deixar um link aqui na descrição para vocês se cadastrarem com esse link, tá? Que aí você se cadastra e você consegue, se eu não me engano, colocar 5 pacientes gratuitos, então você testa ele, assim, é muito bom para você testar, para você ver se você vai gostar, tá? Então acessem o link que vou deixar aqui na descrição. E aí, no dia eu fui atender online e o software não estava prestando, nunca aconteceu isso, foi só uma vez mesmo, e ele não estava funcionando. E assim, a anamnese que eu uso é do programa, então todas as perguntas estão lá, e eu não sabia todas as perguntas de cor. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Se eu vou esquecer de perguntar alguma coisa, eu vou ter que falar com esse paciente depois. E aí foi isso.
eu consegui, assim, fazer algumas perguntas. No meio do atendimento, o software voltou, ficou só um pouquinho de tempo, assim, sem mesmo, foi só no começo. E aí eu consegui pegar as perguntas e fazer direitinho. E aí eu aprendi com isso, passei todas as perguntas pro Drive, pra se acontecer de novo, eu já ter as perguntas certinhas lá, não ficar dependendo só do software. Mas foi só essa vez e foi rapidinho. Mas foi assim, me deu um desesperinho, assim, na hora, mas foi tudo tranquilo na consulta. E aí teve também alguns atendimentos presenciais com criança, né, e teve um perrenguezinho, que assim, que a criança lá na clínica, né, que foi presencial, né, lá não tinha fraldário no prédio, que é um absurdo mesmo, mas isso acontece mesmo até em shopping, gente, coisas que, assim, é básico ter um fraldário, as pessoas pensam que, sei lá, não existe criança no mundo, e aí lá não tinha, e aí foi tipo, olha que não tem. E assim, foi tranquilo, a paciente não se incomodou com isso, mas é um imprevisto que acontece, sabe? Então assim, mesmo que você se prepare pra tudo, eu me preparei pra consulta, eu comprei brinquedo pra criança brincar lá, pra ela não ficar estressada, me preparei pra tudo, mas não pensei na questão do fraldário, e aí foi um imprevisto. Mas assim, só pra vocês verem que imprevistos acontecem, e aí você lida assim na hora mesmo, não tem muito o que fazer, mas acabou que correu tudo tranquilo. Então é assim, gente, vai acontecer algumas coisas que vocês não vão pensar, mas acontece e depois a gente resolve, não tem problema, não fiquem com medo, tá? Porque se você ficar com medo de atender porque podem acontecer coisas ruins, você nunca vai atender, tá? Então comece atendendo, porque aí daqui a um ano você vai estar muito melhor. Imagine se daqui a um ano você nunca atendeu e você vai começar, sabe? Melhor você começar antes e já ir aprendendo. É muito diferente, assim, algumas coisas da teoria para a prática. Então, por exemplo, você tem um paciente que ele toma Coca-Cola todo dia, ele só come iFood. Eu não posso chegar para esse paciente e colocar um plano alimentar para ele todo perfeitinho, com todos os macros e micros batendo, sendo que ele não vai seguir. Então, na teoria, a gente, né, aprende, refrigerante faz muito mal, você tem que tirar, você precisa parar de tomar. Como que eu vou falar isso pro paciente? Não tem como. Então a teoria é uma coisa, a prática é outra. Você pode, se você toma 2 copos de refrigerante, você pode mudar para 1,5, depois para 1, depois para meio copo. A gente vai aos poucos, sabe? Na teoria é uma coisa, na prática a gente vai aos poucos mesmo, e depende muito do paciente. Então é você saber que realmente sim, a gente preza pela saúde, mas a gente também tem que prezar pela questão da rotina do paciente, do ambiente do paciente e dos hábitos dele. Até questão regional também. Então, por exemplo, se eu atendi principalmente online, né? A gente consegue atender de outros estados. Então, aqui pra mim, eu chamo de mandioca. E aí, pra outra paciente é macaxeira. E pra outra é aipim. E aí, eu vou colocar no plano alimentar dela escrito mandioca, sendo que ela não conhece como mandioca. Não, eu vou colocar como macaxeira. Então, são esses detalhes, assim, que fazem diferença, assim. E você vai pegando na hora que você vai fazendo, atendendo. A rotina tá sendo bem corrida mesmo. E queria falar pra vocês também que é muito imprevisível. Então, eu sei que às vezes a gente tem medo, né, de começar e não ter nenhum paciente, mas realmente isso pode acontecer e é muito provável que isso aconteça. Comigo foi diferente porque eu já venho fazendo um trabalho no Instagram, então tem gente que já estava esperando para fazer uma consulta comigo, porque eu me mostro, né, eu falo que eu sou nutricionista, as pessoas sabem que eu sou, as pessoas sabem que eu formei, as pessoas sabem que eu tô atendendo, né, então elas agendam consulta comigo. Então no meu primeiro mês foi muito bom, eu tive mais de 20 pacientes para uma pessoa recém-formada, atendendo particular apenas, sem plano de saúde, 20 pacientes, mais de 20 pacientes no primeiro mês, foi muito bom. E aí, no segundo mês, eu tive acho que 6 pacientes. Então, olha só a diferença de mais de 20 para 6 em um mês. Então, é realmente muito imprevisível. A gente também tem que saber lidar com isso. Agora, esse mês ainda tá começando, né? Não sei quantos vão ser, mas realmente oscila demais. Vai ter mês que você pode ter muitos pacientes e outros que você pode ter um paciente. É bem imprevisível mesmo, é bem variável. E assim, gente, acho que é isso. Acho que eu passei bastante dicas para vocês. Não tenham medo, vai com medo mesmo, se preparem, mas saibam que vocês não conseguem deixar tudo perfeito. E quando vocês acham que está tudo perfeito, na verdade isso é ruim, porque aí você não consegue melhorar. Se você acha que o seu atendimento está perfeito, que o seu consultório está perfeito, que está tudo perfeito, que você tem todo o conhecimento do mundo, você não vai atrás de melhorar. Então nunca vai estar 100% perfeito, nunca vai ser um momento ideal, perfeito para você começar a atender. O momento ideal é agora. Se prepare, tenha conhecimento, né? Monte seus materiais, mas não fique esperando estar tudo 100%, porque isso não vai acontecer. Então comece e aí com o tempo você vai melhorando as coisas. O meu primeiro atendimento é muito diferente do meu atendimento hoje, depois de 2 meses, que vai ser muito diferente do meu atendimento daqui a 1 ano. Então a gente vai melhorando, não tem como você querer começar já perfeitamente, tá? Então se você tá aí, início de carreira, ou se você ainda é estudante, vai se preparando, mas comece, não fique com medo.
Mais uma vez, mil perdões por ter demorado para fazer esse vídeo, mas espero mesmo que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês fariam nessas situações, se vocês gostaram do vídeo. Se você não me conhecia, se inscreve aqui no canal que tem bastante conteúdo sobre nutrição e sobre outras coisas também. Deixa um like nesse vídeo se você gostou, que me ajuda demais. E me segue lá no Instagram, que lá também tem muito conteúdo, também sobre nutrição e assim, blogueirice, essas coisas assim, da vida pessoal mesmo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!